Olá, no Viva Saúde de hoje a gente vai falar sobre os exames de imagem realizados na campanha do Outubro Rosa contra o câncer de mama. Quer saber mais sobre esse assunto? Fica com a gente que o Viva Saúde está no ar. E em nome da Unicred da Maria Rocha, hoje eu recebo aqui o Dr. Cláudio Búrigo de Carvalho Filho. Ele é radiologista e a gente vai conversar um pouquinho sobre essa profissão, né, doutor? A gente estava até brincando que é uma profissão que fica nos bastidores, mas eu quero agradecer muito a sua presença hoje aqui por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço o convite. É um prazer enorme estar aqui falando com vocês e falando com todos que estão nos ouvindo sobre um pouquinho da nossa profissão. Com certeza. Doutor, a gente está então em outubro, né? E o outubro ele é muito marcado por exames do Outubro Rosa. Né? Quais são esses exames? Qual é a gama de exames hoje na radiologia que ajuda num diagnóstico de um câncer de mama, por exemplo? O Outubro Rosa, eu acredito que foi uma das primeiras campanhas de prevenção que surgiu aqui no nosso meio. E ele é bem interessante, é bem importante, porque ele leva a pessoa a procurar fazer o diagnóstico precoce, fazer seus exames. Lembra, né? Tem que fazer meus exames. Isso. Normalmente a gente pensa no câncer de mama, e que é o grande foco do Outubro Rosa. Na nossa área, na área da radiologia, os dois exames que mais se faz no Outubro Rosa são a mamografia, para mulheres acima de 40, 42 anos de idade, e o ultrassom de mamas, quando a gente tem o foco do câncer de mama, né? Só que muitas pessoas acabam aproveitando esse período para fazer outros exames também. Então a gente acaba fazendo muitos exames de raio-x, radiografias de tórax, outros exames de ultrassom de abdômen, ultrassom ginecológico. Homens acabam procurando também, não esperando o Novembro Azul. É Novembro Azul, né? Novembro Azul. Porque são incentivados a buscar esse diagnóstico, né? Essa realização de exames. Doutor, então você acredita que essas campanhas elas realmente motivam as pessoas a procurar fazer exames nessa época? Aumenta bastante. A gente nota pelo aumento de procura. Elas são importantíssimas para lembrar. Eu estava revisando alguns dados do Instituto Nacional de Câncer. A estimativa do Instituto Nacional de Câncer para esse ano de novos cânceres de mama era acima de 76 mil novos casos. Isso no Brasil? Isso no Brasil. E de câncer de próstata acima de 70 mil, 71 mil novos casos. Então, a campanha maciça de lembrar que estamos no Outubro Rosa, precisamos fazer nossos exames, ela acaba incentivando as pessoas a buscarem. E existem parcerias que são firmadas. Eu trabalho para uma clínica do Espírito Santo, que todo outubro elas firmam parcerias com bancos da região, lá da cidade deles, e esses bancos é que fazem a contratação de serviços de mamografias. Aquelas que o Sistema Único de Saúde não consegue abarcar, suprir, aí eles acabam contratando esse serviço para fornecer para um número maior de mulheres esses exames. E aí eu percebo assim, um aumento do número de exames nesse período, iniciando em outubro, indo até meados de dezembro, mais ou menos. Doutor, e se a gente for falar entre os dois principais exames que você falou, que foi a mamografia e o ultrassom, qual que é a diferença entre eles quando a gente fala sobre a mama? A mamografia, a diferença está na forma como é gerada a imagem. A mamografia, eu sou italiano, né? Então eu mexo muito com a mão. Não tem problema, só não bater no microfone. Vou deixar a mão para o lado de cá. A mamografia ela é gerada por raio-x. Né? Então é uma radiação que é emitida no lado do aparelho da mamografia, que atravessa a mama e num filme fotográfico ela produz uma imagem. A mamografia, para a gente entender, quanto mais a mama normal da mulher, ela é formada basicamente por dois tecidos: a glândula mamária
que é o que cresce depois da adolescência, que é o que produz o leite, é o que dói no período pré-menstrual, geralmente, e a gordura. Toda a mama possui esses dois tecidos. Por características familiares, genéticas e pela idade, ou tem mais de um ou tem mais do outro, ou tem mais glândula ou tem mais gordura. Para a mamografia, quanto mais gordura, melhor para fazer o diagnóstico. Em termos gerais, quanto mais idade tem a mulher, mais gordura tem a mama. Então a mamografia ela é melhor para mulheres com mais idade, porque você tem mais clareza diagnóstica. Para exemplificar, o nódulo na mamografia é branco e a glândula na mamografia também é branca. Então se tiver muita glândula, branco sobre branco a gente não vê, não tem contraste. Agora, se tiver um fundinho a gordura já é mais escurinha, se tiver um nódulo branco numa gordurinha escurinha, a gente consegue fazer o diagnóstico. Certo? Essa é a primeira característica do porquê que a gente faz mais mamografias em mulheres acima de 40 anos. Sim. E a segunda característica é porque a radiação ela tem um poder de mudar a genética da célula, mudar os cromossomos da célula, o gene da célula, a radiação. Então, quanto menos radiação o indivíduo tomar na vida, melhor. Menor o risco de mutações genéticas que possam levar a uma doença. A mama, depois dos seus 40 anos, depois dos seus 50 anos, ela começa a ter... As células, elas têm menos atividade. Então, elas não sofrem tanto com a radiação. Então, é mais seguro. Uma mulher jovem, por exemplo, que ainda tem aquela glândula mamária que ainda tem muita atividade celular, que ainda se multiplica, que ainda vai amamentar... Se ela começar a receber radiação todo ano de uma mamografia, embora seja pouca, ela vai acumulando ao longo do tempo, pode trazer problemas. Olha só. Então, em geral, a gente dá preferência. Mamografias, mulheres acima de 40 anos. E ultrassom para todas as idades. Mas essa é basicamente, então, a diferença, porque eu achava que, por exemplo, uma mamografia, ela indicava alguns tipos de doença que talvez fossem... mais predispostas depois dos 40 anos do que um ultrassom, mas você teoricamente tá também é? Também está correta. Ainda tem essa nuance também. Existem, falando agora especificamente do câncer de mama, existem formas de apresentação do câncer de mama que só a mamografia consegue ver. Existem formas que o ultrassom vê melhor. E existem ainda outras formas que a ressonância vê melhor. Então, a associação desses três, a avaliação do ginecologista, do mastologista, de cada caso, é que vai indicar qual exame que é o melhor naquela situação. Doutor, o silicone, ele atrapalha em alguma coisa quando vai fazer um exame desse tipo? Ou, eu sempre, quando as pacientes perguntam isso... Você vai explodir ali no... Eu falo assim, se atrapalhasse, mulher de médico não botava silicone. Ele não deixava colocar. Né? Na verdade, a presença do silicone para mamografia, ele exige uma técnica diferente na hora de fazer o exame. Então, o que a técnica, né, que a pessoa responsável por fazer o exame, que ela faz? Ela empurra o silicone para trás e comprime a glândula mamária. Ela faz, na verdade, quem tem silicone é apertada mais vezes. Tá. Porque em vez de fazer 4 incidências, que é o básico, acaba fazendo 8. Faz 4 com o silicone, apertando o silicone, né, mas tudo de uma forma bastante segura. E depois 4 com essa manobra de empurrar o silicone para trás para conseguir ver o máximo da mama possível. Já no ultrassom, na ressonância, não interfere em nada, não atrapalha em nada. Até o contrário, no ultrassom até ajuda. Em algumas situações, o silicone facilita o exame do ultrassom para o examinador. Porque daí eu acho que dá para diferenciar onde está o... Talvez o silicone, ele dá um contraste. O silicone ele fica por trás da glândula mamária, que é onde tudo acontece. Né? Então, todos os nódulos, tanto os bonzinhos quanto os ruins, eles acontecem na glândula mamária. E o silicone, ele empurra a glândula contra a pele. Então, você tem toda aquela área de interesse de ser examinada espremidinha numa única região. Então, isso facilita para o examinador. Né? Mas com relação à mamografia, eu nunca ouvi falar de mamografia arrebentar ou estourar o silicone. Não. Pode até existir essa história, mas eu não vi. Eu acho que, assim, inclusive, a gente sabe que já faz bastante tempo, mais anos, que os silicones eles estão vindo com uma tecnologia... diferente. Eu acho que até o jeito de colocar o silicone que é por trás do músculo, algumas coisas também mudaram, que eu acho que facilita até para a amamentação, enfim. Então, hoje, talvez não tenha mais esse... Na medida em que
as coisas foram surgindo e foram sendo utilizadas, os problemas que foram sendo identificados foram buscando soluções. Né? Foram criando soluções para resolver esse problema. Então, aonde colocar o silicone, o tipo de prótese, o formato da prótese, a técnica cirúrgica, tudo isso foi evoluindo dessa forma, né? Para minimizar os problemas. Isso. E doutor, quando você está fazendo um diagnóstico, por exemplo, de uma mamografia, existe alguns nódulos que são benignos, outros que já podem ser malignos? Vocês já conseguem identificar isso num exame de imagem? Ou vocês identificam um nódulo e a partir dali é que se começa a fazer uma investigação? A característica do nódulo vai indicar para a gente se ele tem um índice maior, um grau maior ou menor de suspeita. Porque a gente nunca, por um exame de imagem, nunca. Vai definir. É uma das poucas coisas que a gente pode falar nunca. Tá. A gente pode dizer se o nódulo é benigno ou maligno. Porque isso é um diagnóstico que é feito pelo microscópio. Uma biópsia, no caso daí. Uma biópsia, e o patologista, que é o médico especialista naquilo, vai dizer se é benigno ou maligno. E ainda assim, às vezes, ele tem dúvida. Porque às vezes as células são muito parecidas uma com a outra, então tem que mandar para outros tipos de exame. Então, o máximo que a gente consegue na mamografia, no ultrassom, na ressonância, é falar em suspeita. Tá. Né? Então, esse nódulo é suspeito, merece uma biópsia. Esse nódulo não é suspeito, merece um acompanhamento. Ou esse nódulo não tem suspeita nenhuma, não precisa fazer nada. Então, é assim que a mamografia funciona. E para facilitar isso, ou então para padronizar isso no mundo inteiro, é que surgiu a classificação BIRADS. Que muitos perguntam para a gente, o que é o BIRADS? O que é o BIRADS que aparece nos laudos de mamografia? Então, você tem vários números relacionados ao BIRADS e cada um deles tem um significado relacionado àquela alteração. Então, uma mamografia, por exemplo, né, que deu lá um BIRADS 1, é aquela que não tem nenhuma alteração. Está tudo perfeito, não tem nada alterado. Se deu um BIRADS 0, quer dizer que quem analisou chegou à conclusão que aquilo que aparece não tem como dizer se é ou não é alterado. Então, precisa de mais algum exame. Um ultrassom, uma ressonância, nesse sentido. O BIRADS 2 é uma alteração que a gente olha e fala assim, isso aqui é benigno. Tá. Isso é benigno. É uma calcificação, uma cicatriz, um cisto, que é uma bolsinha de líquido, né? E assim por diante. Aí tem os BIRADS relacionados às suspeitas. BIRADS 4, BIRADS 5, né, que aí vão indicar as biópsias. E doutor, você consegue explicar pra gente o que seria um nódulo, de uma forma talvez simples assim, mas como é que surge um nódulo? Vamos lá. Nódulo, a palavra nódulo para nós, para médico, quer dizer uma bolinha. Tá. Nódulo é uma bolinha, não quer dizer nem coisa ruim nem coisa boa. Então, a gente conseguiria sentir, tanto nesses exames de toque, alguma coisa assim, a gente consegue sentir talvez esse nódulo. Uma boa parte deles. Tá. Depende do tamanho, depende do local. Mas, por exemplo, se você sentir uma ínguazinha no pescoço, é um nódulo. Tudo que é redondinho, uma espinha na pele, é um nódulo da pele. Então, tudo que é redondinho, tudo que é bolinha é nódulo. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes a gente recebe um exame, quem não é da área médica recebe um exame e está escrito lá, nódulo, não sei o que. Opa, já estou com câncer. E não é. Nódulo é uma descrição fotográfica, é uma coisa redonda. Tá? O nódulo de mama, nós temos, então assim, dentro dos nódulos benignos de mama existem vários. O mais comum é um chamado fibroadenoma, que geralmente, lá na adolescência, quando a mama começa a se desenvolver, algumas células mamárias, em vez de se organizar de forma, vamos dizer assim, empilhadinhas, uma em cima da outra bonitinha, elas pegam e fazem um novelo. Então, forma uma bolinha. Aquilo ali é um nódulo. Esse nódulo, esse fibroadenoma, que é o nódulo benigno, ele surge lá, na maioria das vezes, na adolescência. Vai crescer ou não até os 25, 28, 30 anos de idade. Depois ele vai estacionar e vai ficar daquele jeitinho para sempre. Né? A grande maioria dos estudos médicos indicam que esses nódulos que nascem benignos na mama vão ser benignos até o final. Sim. Né? Já o câncer de mama, ele não tem relação com esse tipo de nódulo. Ele vai surgir também de células que vão se multiplicar de forma errada, mas de uma forma muito mais descontrolada e sem limitação. Eles vão crescendo e crescendo e consumindo energia e se espalhando e causando outros tipos de problemas para o organismo. E não necessariamente surge na adolescência também?
Pode surgir mais tarde daí. Normalmente, assim, ó, de cada 5 cânceres de mama, 4 surgem após os 50 anos de idade. Então é muito mais frequente após os 50 anos. Por isso que as campanhas de prevenção, elas começam a partir dos 40, 45, que é quando a frequência é maior. Entendi. Né? Então, só para tentar resumir assim, para ver se eu entendi. É muito grande, muita coisa. Não, mas foi ótima a explicação. Mas esses nódulos, então, que geralmente nascem benignos e que vão morrer benignos, podem surgir já na adolescência e vão crescendo de uma forma desordenada, mas não é tão desordenado assim. Exatamente. E já um câncer, ele já cresce de uma forma muito mais desordenada e geralmente a partir daí, talvez dos 50 anos, é que comece alguma mutação, alguma coisa que acontece. A gente tem observado, eu lembro que quando eu estava na minha residência, isso foi lá em 97, 98, no hospital que eu trabalhava, que eu fazia residência, surgiu uma paciente com 25 anos com câncer de mama. Foi um furor no hospital, porque era uma coisa extremamente rara naquela época. Hoje em dia a gente tem visto um número maior de casos de câncer de mama abaixo dos 40 anos de idade. E por quê, doutor? O câncer de mama ele é multifatorial, não tem uma causa única. Então você tem questões genéticas, tem questões familiares, então assim, quem tem história na família tem uma tendência um pouco maior, mas tem uma chance um pouco maior de ter o câncer de mama, tem que cuidar um pouco mais. Tem questões ambientais, então sedentarismo, obesidade, o alcoolismo, o cigarro, são fatores que estão relacionados com o aumento do câncer de mama. A gente tem fatores relacionados com a primeira menstruação antes dos 12 anos, menopausa após os 55, então período de atuação hormonal do organismo sobre a mama maior, aumentando esse índice de câncer de mama. O uso de anticoncepcionais parece também exercer algum fator. Claro que aqui a gente não quer criar um alarme, né? E dizer assim, todo mundo abandona. Não é isso. É só que a gente tem que reconhecer que os fatores existem, porque aquela pessoa que às vezes tem 3, 4, 5 fatores desses, ela poderia se cuidar um pouco mais. Claro. Ter um pouco mais de atenção, porque com relação ao câncer de mama, a gente não tem prevenção. Você não consegue prevenir o câncer. Você não consegue descobrir uma lesão que não é câncer, mas que vai se transformar no câncer. É diferente do colo do útero. O colo do útero, uma feridinha, você trata a ferida antes dela se transformar no câncer de mama. No intestino grosso, no cólon, você descobre uma lesãozinha antes dela se transformar no câncer de cólon. No câncer de mama, não. A gente tem diagnóstico precoce. Então, quanto mais cedo pegar, melhor para tratar. E, doutor, esse mais cedo, quanto isso é mais cedo? É um estágio, vocês têm isso classificado? Mais cedo. Em milímetros, em alguma coisa? Não, isso porque existe, assim, porque para cada pessoa a doença ela se manifesta de uma forma muito particular. Para cada mulher ela tem uma forma particular de se manifestar. Então, assim, para você o mais cedo é melhor hoje do que amanhã, do que daqui a um mês, do que daqui a 2 meses, entendeu? Mas não posso comparar você com outra mulher. Então cada uma tem a sua particularidade. Entendi. E o que é o mais cedo? Quanto menor a lesão, a menor a chance dela estar em outros locais, mais restrito é o tratamento. Claro que aqui eu estou entrando já numa área de outros profissionais, sim, né? De forma bem geral. Mas de uma forma bastante simplificada é isso. Quanto mais cedo a gente descobrir, então assim, sentiu, palpou um nódulo, né? Um carocinho, uma área endurecida na mama que não tinha antes, por isso que o autoexame é importante, procura um profissional, procura um médico, procura uma enfermeira do posto de saúde, procura alguém que vai lhe orientar, vai lhe examinar e ver se precisa fazer mais algum exame ou não. Com certeza. Teve uma época em que o autoexame ele foi um pouquinho criticado, porque normalmente uma mulher consegue sentir um nódulo em si mesma quando ele tem em torno de 2 centímetros. Então já é considerado uma lesão um pouco grande. Só que, para aquela mulher que se autoexamina frequentemente, qualquer pequena alteração ela vai perceber. Às vezes ela não percebe o nódulo, mas ela sente alguma coisinha diferente, uma área mais endurecida. Eu tenho histórias para contar, várias assim dessas. Uma vez eu estava examinando uma paciente, estava a mãe dela e ela junto. Ela é uma paciente jovem que tinha tido câncer de mama. Estava fazendo exames de rotina, de revisão, e a mãe falou assim, acho que ela me chamava de Claudinho, acho. Claudinho, eu senti uma bolinha aqui no meu peito. Eu falei, aqui bem no cantinho, uma coisa que eu não tinha antes.
Eu falei assim, mas e como é que ela é? Ela dói? Não, ela não dói, mas ela tá esquisita. Eu falei assim, vamos examinar. E era um câncer de mama também. Então a filha teve e depois a mãe teve. Mas porque ela mesma sentiu. E no local que assim, difícil da mamografia acessar, porque era muito para fora da mama. Era já bem no cantinho, quase na axila. Então, o autoexame ele é muito importante. Você se conhecer, seja a mulher com a mama, o homem com o testículo, todo mundo, né, com o pescoço, com qualquer coisa. Sentiu algo diferente? Procura um profissional, vai tirar a sua dúvida. Isso. Doutor, e quando as pessoas elas vão até você, né, para fazer esses exames? Eu acredito que provavelmente já tenha uma anamnese ali desse paciente que chega assim, por que ele está sendo indicado? E o quanto isso ajuda um médico radiologista? Ou simplesmente, eu quero fazer uma mamografia, eu vou lá e faço. Como é que funciona nesses casos? Ou elas já chegam com algum encaminhamento de algum médico? Normalmente, os exames que utilizam radiação, tomografia, raio-x, mamografia, eles são encaminhados por médicos. Então, o médico encaminha, já nesse encaminhamento vem descrito qual o exame que ele quer, porque não é já assim, eu quero fazer uma mamografia, quero fazer um raio-x. Né? Tem que saber qual é o tipo de raio-x, a mamografia, enfim. E ali vem um relato breve, ou pelo menos uma indicação concisa de qual o motivo do exame. É um exame de rotina, é um nódulo, é uma dor, é uma outra alteração de pele, alguma coisa nesse sentido. Quanto mais informações nós temos, e a gente aprendeu a adquirir essa informação também, a gente brincava, né? Que o radiologista no começo era um médico do escuro, né? Dos bastidores. Antigamente, né? Mais assim, antes do ultrassom se popularizar, então a gente bota aí década de 80, começo da década de 90, o radiologista ele tinha muito pouco contato com a pessoa que estava fazendo o exame. Porque o técnico em radiologia fazia o exame, o radiologista pegava o exame pronto e analisava e emitia o laudo. Então ele dependia muito do que vinha de dados do médico que encaminhava esses exames. Com o tempo e até com a ultrassonografia, a gente foi aprendendo a buscar essas informações de forma mais ativa. Então a gente não se limita mais àquilo que nos vem informado, que algumas vezes até vem muito pouca informação. Então nós temos... Todo local de trabalho tem os seus protocolos, os seus questionários já prontos com as perguntas mais importantes. Na mamografia tem idade, primeira menstruação, data da menopausa, se sim ou não, uso de hormônio, quantos filhos, todas as informações que para nós são interessantes, se tem cirurgia plástica, se não tem, se tem outra cirurgia, para na hora de fazer a análise, poder avaliar aquelas imagens que aparecem da forma mais precisa possível. Porque às vezes a impressão que dá é que assim, você olha uma imagem, uma mamografia, vai assim, qualquer radiologista vai olhar essa mamografia e vai saber se isso aqui é bom ou é ruim. E às vezes as coisas se sobrepõem. Às vezes uma imagem que a gente vê num raio-x de tórax, por exemplo, uma mancha, ela pode ser um tumor, ela pode ser uma infecção, ela pode ser uma cicatriz, ela pode ser um problema de coração, ela pode ser um monte de coisa. E aí, dependendo do que a gente tem de história, tem uma mancha no raio-x de pulmão e a pessoa tem febre, eu vou pensar mais numa pneumonia. Ou a pessoa levou um tiro, eu vou pensar mais numa cicatriz. E assim por diante. Para o nosso relatório final ser o mais preciso possível. Com certeza. E, doutor, essa evolução a gente estava até conversando sobre isso antes, mas é interessante, porque assim, o seu pai também, né, é radiologista. E eu acredito que a forma de como ele trabalhou durante muito tempo da vida dele, como você trabalha hoje, é muito diferente, né, doutor? Nesse sentido, assim, de tecnologia, Queria que você contasse um pouquinho, assim, pra gente do que tu tens até de experiência, assim, de ter visto ele trabalhar, até porque você também começou a trabalhar em 97, você estava me falando, né, com ultrassom. Eu entrei na residência em 97. Já tem uma caminhada aí para saber que evoluiu muito nesses últimos anos, né? Para ter uma ideia, eu comecei antes da era da internet. A internet não engatinhava ainda naquela época. E computador com impressora, nem só os grandes hospitais tinham. Então era datilografado, ainda máquina de escrever. Aí o doutor já está se revelando a idade já também, né? Não, eu fui muito precoce. Tá. Mas imagina, a gente pegou toda a era analógica ainda da radiologia,
né? O meu pai, muito mais do que eu, meu pai revelava filme de raio-x naqueles tanques, igual a gente vê em filme que o fotógrafo vai para a câmara escura e mergulha no líquido, depois mergulha no outro líquido, Sim. depois bota para secar. Então ele pegou essa fase de revelação. Eu já peguei a fase das máquinas que revelavam automático. Então você colocava o filme de um lado, ele passava no revelador, passava no fixador, secava e já saía pronto do outro lado. Mas demorava um pouquinho. Demorava alguns minutinhos. Aham. E ainda tinha chance de dar errado. Uhum. E hoje em dia a gente já está na fase digital, que você é igual uma foto de celular, você tira a foto, né? Você emite a radiografia ali e a imagem já sai na tela de forma digitalizada. Uhum. Então a gente pegou toda essa evolução e mudou bastante, até porque no início da radiologia, então lá na década de 80, 70, meu pai começou em 74, 75, basicamente havia só o raio-x da área da radiologia. Então ele era um médico do porão, porque pelo medo da radiação que se tinha, todos os serviços de radiologia eram no porão dos hospitais, nos porões, né? Uhum. E o contato que eles tinham com os pacientes era só naqueles exames em que o médico realmente tinha que fazer, que a gente chamava de exames contrastados. Eram exames de estômago, de intestino. Mas raio-x também? Sim. Antes da endoscopia, se avaliava o estômago e o intestino, se tomando um líquido, que era um contraste. Esse líquido ia percorrendo ali o intestino e a gente ia radiografando para poder fazer as imagens do intestino e do estômago, por exemplo. Uhum. E claro que não tem nem metade da qualidade do diagnóstico que a gente tem hoje em dia com a endoscopia, que é uma filmagem direta daquilo ali. Mas durante muito tempo é o que se tinha. E se resolvia muita coisa com aquilo. Né? Uhum. Se tirava leite de pedra, assim, literalmente. Imagina. E você também estava contando, doutor, que assim, nessa época, o mesmo médico fazia esse exame, revelava, né? Só faltava lá e entregar no correio. Cabeceava, fazia tudo sozinho. E hoje tem uma equipe, né? Isso. Que, claro, vocês também agora estão entrando nesse campo de lá, de conversar com o paciente, de realizar o exame, mas hoje eu acho que tem uma equipe muito mais delimitada, assim, a sua área, do que vai cada um fazer, né? Então, hoje, o técnico de radiologia hoje em dia, que antigamente era um profissional que era treinado pelo próprio radiologista, então o radiologista escolhia alguém que gostava ali de servir, de ajudar e tal no serviço de radiologia, falava, vem cá que você vai ser técnico. E ensinava ele a fazer radiografias. Uhum. Ensinava a radiografar, ensinava a revelar. Hoje em dia tem uma faculdade do técnico de radiologia. Então, hoje em dia você tem profissionais altamente qualificados para realizar exames de raio-x, de mamografia, de ressonância magnética, de tomografia. Né? A equipe ela cresceu e se qualificou muito mais. Isso trouxe muito mais segurança e qualidade nos diagnósticos. Uhum. E eu acho que não só os equipamentos que a gente estava falando do raio-x, enfim, da evolução, mas e tudo, né, doutora? Assim, biópsias, cirurgias. A gente estava conversando esses dias com um médico que cirurgia guiada por GPS. Então, assim, eu acho que na área da radiologia também, com certeza, muita coisa nova de aparelhos Todo ano surge vai novidades. Chegar, né? Todo ano tem novidade. A gente não consegue acompanhar. Né? E por exemplo, o ultrassom, que a gente conversava, né? O primeiro ultrassom lá na década de 60 ou 70 era uma mulher grávida dentro de uma piscina de plástico e um aparelho circulando por fora da piscina para fazer uma imagem em 1 hora. Uma única imagem do neném. Esse foi o primeiro ultrassom usado na medicina, né? Hoje em dia a gente tem ultrassom, o 3D, o 4D, que ele assim, visualmente ele chama muito a atenção, mas a gente tem outras ferramentas na ultrassonografia hoje em dia que são fantásticas para diagnósticos de alterações em fetos, lá dentro da barriga da mãe. Diagnóstico de alterações do fígado, por exemplo. Coisas que só se fazia por biópsia, hoje em dia você faz pela ultrassonografia, você consegue acessar alguns diagnósticos que antigamente nem imaginava que seria possível fazer. Né? O diagnóstico de pequenas alterações de pele, tem alguns radiologistas que são especialistas em realizar ultrassonografia de pele, para atuar na área da dermatologia, tanto estética quanto dermatologia diagnóstica mesmo, de câncer de pele. Então, a evolução tá muito grande. A ressonância, as primeiras ressonâncias que chegaram no Brasil, que eram as ressonâncias fechadas de meio Tesla, que a gente fala, que é a potência da ressonância,
elas levavam mais de 1 hora para fazer um único exame de joelho, por exemplo, que a gente hoje em dia faz em 15 minutos, 20 minutos, com muito mais qualidade. E aí a cada ano surgem coisas novas. E até o próprio raio-x estão se reinventando, fazendo radiografias. Hoje em dia você consegue fazer uma radiografia em que a pessoa movimenta o ombro, por exemplo, ou o quadril, e o exame aparece em tempo real, aquela movimentação com baixa radiação. Olha só! Para estudar a mecânica do movimento, para o ortopedista poder avaliar melhor aquela articulação, o funcionamento dela, o que ele vai fazer para melhorar determinadas doenças. Que legal, doutor. Sem contar a inteligência artificial, né? Que vai chegar também com grande força aí logo no futuro na avaliação das imagens, que a gente ainda não tem muita ideia de como que vai ser. Mas que vai chegar. Com certeza. E doutor, e também, além dessa segurança maior para os médicos, né, porque tem uma imagem muito mais avançada, enfim, é uma segurança também maior para o paciente, porque fica menos tempo, né, em exposição. Eu acredito que tenha menos radiação, não sei, esses novos equipamentos, então toda essa evolução também é boa para o paciente, exatamente, né? Exatamente, ela é benéfica para todos os envolvidos na situação. Os novos equipamentos de tomografia, eles emitem muito menos radiação do que os equipamentos mais antigos. E a qualidade da imagem é muito maior. Doutor, nossa conversa passou voando. Já acabou? E eu gostei muito de receber você aqui. Você tem uma didática muito boa, né? É muito calmo. Eu aprendi muito hoje com você. E eu tenho certeza que vai ficar o convite. Esse videocast vai ficar depois de outubro sendo vinculado, enfim. Mas se a pessoa estiver assistindo agora, mesmo se não for outubro, importante, então, sempre consultar o seu médico, né? Acima dos 40 anos, procurar para fazer uma mamografia anualmente, ter um ginecologista, alguém que acompanhe, né, para fazer, e saber que tem vários exames, e também tem um radiologista amigo para ajudar e estar ao lado dessas pessoas quando precisarem fazer esses exames, né, doutor? É isso aí. A gente se cuidando, a gente vive mais, vive melhor. E claro, o cuidado não é só no diagnóstico, em todas as questões da nossa vida, né? No que a gente se alimenta e como que a gente passa o nosso dia a dia, exercício físico, enfim, tudo. E a consulta com o seu médico, seja um clínico geral, um urologista, um ginecologista, um cardiologista, é fundamental para que a gente possa descobrir o quanto antes qualquer coisinha que pode ser resolvida, né? Isso. E não traga problemas mais tarde. Isso, com certeza. Doutora, a gente está aberto, sempre que você quiser vir, se tiver alguma novidade, né, na sua área, enfim, a gente está à disposição para recebê-lo, porque foi muito legal essa nossa conversa. Obrigado, adorei também. Então, até a próxima. E o Viva Saúde Unimed Tubarão fica por aqui. Eu quero agradecer a presença de todo mundo, e a gente tem um novo encontro quinta-feira que vem, às 20h30 pela UniTV e também pelas plataformas de áudio e vídeo da Unimed Tubarão. Espero todos vocês. Até mais.